Queridos, você pode deixar a sua Bíblia comigo aberto lá em 2 Coríntios 3:18, que depois nós vamos entrar lá na palavra. E eu quero começar falando aqui para vocês o que não é discipulado, e muitas vezes passam para a gente que é discipulado. Primeiro ponto: discipulado não é autocontrole. Ninguém, o pastor não tem autoridade, o líder caseiro não tem autoridade para chegar e falar: você tem que pintar a sua casa de tal cor, você não pode viajar, você não pode trocar de carro. Irmãos, esses absurdos acontecem. Então, discipulado não é autocontrole. Qual é o papel do discipulador no meio do processo? O nosso papel é levar os irmãos a crescer na graça e no conhecimento de quem Cristo é. Agora, as decisões pessoais, as pessoas têm maturidade para tomar. O que pode acontecer no meio do caminho é um pedido de conselho. O nosso papel é aconselhar, não é dar ordem para aquilo que nenhum membro vai fazer na sua casa. A autoridade da casa, ela é do marido e da esposa. As decisões a serem tomadas, no final de tudo, é entre o casal, é entre a família. E muitas vezes as pessoas são aversas ao discipulado porque em algum momento falaram para elas o que elas tinham que fazer, que foi de forma imposta. Isso está errado. Então, discipulado não é autocontrole. Irmãos, o papel de todo líder é aconselhar, exortar e encorajar. Agora, a responsabilidade de receber o conselho, aí vai quem está recebendo, se vai aderir ao conselho ou não. Conselho não é mandamento bíblico. Mandamento é negociável. Mandamento nós não vamos negociar, mas conselho serve quem quer. Se nós aplicamos um conselho, e muitas vezes nós vamos ver pessoas que amamos, que nós aconselhamos fazendo algo diferente do que foi aconselhado, e vai descer a ladeira. Por mais que nós amamos, precisamos deixar descer. Porque quem não aprende com o conselho, vai aprender com a consequência. E às vezes, irmãos, pessoas que amamos, às vezes é um filho, às vezes é o próprio casal, mas aconselhando: não vou fazer, não, faz, tudo bem. Porque muitas vezes, quando nós não aprendemos no conselho, nós vamos aprender com a experiência, e nem sempre a experiência é boa. Às vezes nós precisamos evitar de aprender na experiência, que nós sabemos muitas vezes que não devemos fazer e fazemos. Então, conselho, o papel nosso é aconselhar, exortar e encorajar. Agora, quem está recebendo tem a sua responsabilidade de julgar aquilo que está recebendo. Uma outra coisa que não é discipulado: autorreprodução. Por que eu estou falando essa palavra autorreprodução? Irmãos, tem uma fala no meio cristão, e essa fala é errada, é antibíblica, muito errada. Quando nós pegamos e olhamos para as pessoas e falamos assim: não, o meu discípulo. Mas o discípulo é de quem? De quem, irmãos? Nós somos discípulos de quem? De Jesus. Aí essa fala, o meu discípulo, não, nós estamos reproduzindo o discipulado a partir da pessoa de Jesus. Olha a fala do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou dele. Cristo. Paulo não está puxando para ele. E muitas vezes nós, nessa lida do discipulado, quando não tem uma teologia bíblica saudável, nós trabalhamos para fazer autorreprodução. E discipulado não é autorreprodução. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa ela é única em essência. Cada pessoa Deus deu uma graça e um depósito específico. Aí, quando nós pegamos uma visão teológica errada sobre o que é discipulado, nós começamos a querer reproduzir nos outros aquilo que nós somos. Irmãos, tem igreja, você chega, é assustador, eu estava acompanhando isso. Todo mundo tem o mesmo corte de cabelo, o mesmo estilo de roupa. Você não quis ser assim. Aí fala que isso é discipulado. Não, aqui todo mundo é igual, não. Mas quem disse que
Discipulado não é autopromoção de homens ou ídolos. Quem discipula não pode se autopromover. É um outro problema. É um outro problema. E muitas vezes a igreja, ela potencializa isso. A igreja fala, o meu líder, o meu isso, o meu aquilo. Não. Se você está crescendo, parte é a pessoa que está te discipulando entendeu quem ela é em Cristo Jesus. E se você está crescendo, amém, porque você entendeu o seu papel também no reino. O discipulador ele é uma ferramenta para aquilo que Deus está fazendo. Volto lá no apóstolo Paulo, ele exortando a igreja de Corinto. Um planta, um rega, mas quem é que dá o crescimento? Deus. Então a gente vê um monte de coisas que não tem nada a ver com o discipulado. E muitas vezes o discipulador ele se coloca num lugar onde ele é o bezerro de ouro, está errado. E a igreja não pode promover isso, a igreja não pode apoiar isso. Ele estima, não é uma coisa. Se admirar naquilo que você é uma coisa, é legítimo, é legal. Se honrar, isso é legal. Agora, botar no lugar de Deus, não. Se a obra está acontecendo, é porque há uma atividade do Espírito fazendo com que nós coletivamente possamos crescer. Então, discipulado não é reprodução de ídolos ou promoção de alguém. Amém? Então, grave isso. Não é autocontrole, não é autorreprodução e não é promoção de homens ou ídolos. Muitas vezes a gente fala com a igreja e da igreja católica e muitas vezes nós reproduzimos muitos mais ídolos do que a igreja católica. E nós precisamos reverter isso. Amém? Continuando aqui, irmãos, na introdução, nós estamos trabalhando em cima do livro, deixa eu respirar aqui, em cima do livro de Samuel Tefield, que é o discipulado começa com contemplação. É um irmão que escreveu essa obra assim, muito abençoadora. Em Mateus 28, diz assim, já vou chegar em 2 Coríntios 3. E Jesus aproximou e disse-lhes, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, isso é uma ordenança. Ide e fazei discípulos em todas as nações. Isso é uma ordenança para a vida da igreja. Isso não é um convite, mas é uma ordem do próprio Senhor Jesus à igreja. E muitas vezes, aonde que nós nos perdemos aqui? Nós queremos pegar, resumir a atividade cristã e achar que a atividade cristã é o que dá crescimento do corpo. Não é. Programação não dá crescimento do corpo. E nada de errado com programação, não. Nada. Precisa ter, nós mesmo aqui, esporadicamente fazemos algumas coisas, não tem nada de errado com isso. Mas nós não podemos olhar e achar que programação, que evento, para estar mantendo as pessoas presas na igreja, tem que fazer evento de segunda a segunda, isso vai gerar crescimento espiritual. Não vai, nós não podemos estar pautados em atividade. Na verdade, eu vou ser até sincero para vocês, o muito ativismo na igreja atrapalha até a comunhão. Que os irmãos fiquem cansados de estar de segunda a segunda na igreja. Então, irmãos, a atividade, ela não está ligada a crescimento espiritual. O que está ligado a crescimento espiritual é um discipulado bíblico que aponta para a pessoa de Jesus. E o discipulado, ele é a tarefa principal da igreja. Por quê? Como as pessoas vão conhecer profundamente de Cristo se não tem quem ensine? Como as pessoas vão se aprofundar na revelação de quem Deus é se não tem quem mostre para elas quem Deus é? E muitas vezes eu lembro do livro do seu aluno, sai da frente que eu quero ver Jesus. E muitos líderes e pastores entram na frente como se fossem Deus. Não. O nosso papel aqui é o papel de João Batista. Quando chegaram para João e falaram, não, mas é você, não, cara, eu sou só o amigo do noivo. O noivo está chegando. Esse é o papel, irmão. Então, o discipulado, ele é fundamental. O discipulado bíblico é a principal ferramenta de crescimento da igreja.
Fora disso, irmãos, é problema. Finalizando aqui essa introdução, o autor ele diz assim: olha, se não dermos Deus ao povo, o nosso discipulado está fora do caminho, está fora do fundamento bíblico. Irmãos, durante muito tempo, nós olhamos para a vida da igreja e nós queremos reproduzir ou partir para resolver problemas o tempo inteiro. Mas o nosso papel, quando discipular, é que as pessoas amadureçam e aprendam a buscar o seu próprio alimento, aprendam a caminhar com as suas próprias pernas, respondendo ao chamado e à vocação de Deus. Que pensa comigo aqui, uma pessoa que ela já tem 3, 4, 5 anos de convertido, e essa pessoa não larga da barra da calça do discipulador, tem alguma coisa de errado nesse discipulado, irmão. Ou a pessoa gosta de ser dependente emocional, ou o discipulador não quer soltar ninguém. Como que pode? Uma pessoa 3, 4, 5 anos do evangelho, tomando ainda leite? Não tem como. Aí, essa é a ordem da igreja, que é para ir pregar o evangelho, ela não acontece. Não acontece por quê? Porque a gente continua como um bebê espiritual. E o apóstolo Paulo, ele fala, gente, em algum momento com a igreja de Corinto, ele fala, olha, já era para vocês estar comendo comida sólida, mas ainda vocês estão com leite, vocês não podem receber o alimento sólido. Então, o discipulador, ele tem esse papel de instruir, para que a pessoa cresça na revelação de quem Deus é, e a pessoa tem que chegar uma hora, irmãos, isso é fundamental. A maturidade, ela faz parte do discipulado, ela tem que amadurecer para ela começar a propagar o evangelho, para ela começar a ser agente de Deus para a vida de outras pessoas. Esse negócio de ficar 3, 4, 5, 10 anos na barra da calça do discipulador, na barra da calça da mulher que está te discipulando, isso está errado. Isso está errado. Você precisa rever esse conceito, porque senão dá muito problema. E nós entramos aqui no texto de 2 Coríntios 3, 18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Irmãos, qual é a proposta do Evangelho? Não é melhorar a nossa vida, mas é transformar. O Evangelho ele tem esse papel fundamental de transformação. E muitas vezes, às vezes parece até agressivo quando a gente fala isso. Gente, que o Evangelho ele não tem papel. Deus ele não veio para melhorar a nossa vida aqui na terra. Ele veio para nos transformar. Porque nós somos imagem e semelhança de um pecado deformou. E nós estamos nesse processo de santificação. E quando nós olhamos um outro aspecto para a questão do discipulado, quando a gente fala que o discipulado começa com contemplação, irmãos, isso aqui não é nada novo. Não é nada novo, irmãos. Às vezes as pessoas pegam, só muda o termo para ficar enfeitando pavão. Isso é horrível. O que Jesus fez quando ele estava no momento de ser crucificado? Os discípulos foram para ele no monte. Ele falou, agora vocês aguardam aqui. E ele foi fazer o quê? Ele foi orar ao Pai. Tem alguma coisa de novo nisso? Eu vou mais além ainda, tem muito mais tempo. Quando Moisés recebia as diretivas de Deus, o que Moisés fazia? Moisés se retirava para orar e buscar a face do Senhor. Então não tem nada de novo. Às vezes as pessoas falam, mas eu descobri isso. Não, você só não leu a Bíblia. Aí aparece a Bíblia, você vê que está na Bíblia. Às vezes as pessoas querem fazer algo que já é antigo, de novo, inventação de moda. Mas quando nós falamos de contemplar o Senhor, como nós vamos ser transformados de glória em glória? Irmãos, é contemplando ao Senhor. É percebendo ao Senhor no nosso dia a dia. Nós não podemos reduzir uma vida de contemplar o Senhor somente aos domingos e somente às terças-feiras. Isso gera uma anemia na vida do cristão. Você sabe o que nós precisamos cultivar? Eu estou no meu ambiente de trabalho. Irmãos, nós passamos aí criando situações, momentos curtos de oração.
Você vai ter gatilhos rápidos de oração. E no teu ambiente de trabalho você vai passar a perceber o Senhor. No teu ambiente da faculdade você vai passar a perceber o Senhor. Porque só o tempo que nós passamos aqui na igreja, irmão, vamos ser francos. Acho que você vai concordar comigo, é pouco. É pouco. Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de quem Deus é. Uma coisa assim que faz parte do discipulado, mas não é a chave principal. Hoje nós estamos vendo um efeito entrar no meio das igrejas, que é o efeito coaching. Irmãos, eu não tenho nada contra o coaching. Só que nós precisamos ter sabedoria de separar cada coisa do seu devido lugar. Púlpito da igreja é pregação do Evangelho. E uma palestra à parte, aí o coaching pode ensinar você a gerir melhor o seu tempo, gerir melhor a sua vida, isso é válido. Mas aqui, nesse momento, reunião pública é pregação do Evangelho, não é para te ensinar a melhorar de vida. Isso é um outro momento que tem que ser feito. E às vezes as pessoas pegam e reduzem o discipulado apenas a ter mais informação. Irmãos, as pessoas hoje não precisam de mais informações de quem é Deus. Hoje nós temos muito acesso à informação de quem Deus é, mas as pessoas precisam da experiência pessoal. Elas precisam ter esse toque do Espírito Santo na vida delas. O quê? Eu chegar aqui e falar para você um monte de coisas, de atributos de Deus, isso não vai gerar algo no teu coração que vai transformar a tua vida. Mas o dia que se abrir espaço no teu coração e o Espírito Santo entrar, aos poucos ele vai nos transformando. Essa é a experiência que a igreja precisa. E muitas vezes, você sabe o que a própria igreja faz? Ela pega alguém que tem um conhecimento e ela bota o conhecimento acima de tudo. Irmãos, a própria Bíblia ela orienta a gente. Se você conhecer e não praticar, irmão, não adianta de nada. O que mais a gente tem é doutor da igreja, que sabe de tudo, mas não faz nada. Passa ano, entra ano, está patinando. Por quê? Porque nós precisamos desse contato com a pessoa de Jesus. Isso se dá por meio do Espírito. E não tem segredo, irmão. Tirar um momento de devoção, tirar um momento de oração, de leitura da palavra. Você sabe muitas vezes o que eu faço? A gente precisa se adequar a isso. Às vezes eu estou no carro, entre um período e outro, cara, eu boto uma palavra, vou ouvir, eu boto uma canção, eu vou ouvir. É a gente buscar no nosso ambiente cotidiano, que todo mundo aqui tem que tocar violão. Todo mundo tem que sair das suas casas, trabalhar. Tem pessoas que têm uma rotina muito mais pesada, que trabalham 8 horas por dia no seu trabalho, sai do seu trabalho, vai para a faculdade. Irmãos, é uma rotina pesada. E se nós não atentarmos para buscar a Deus e inserir Ele no nosso dia a dia, nós vamos perder o Senhor de vista. Vamos perder, porque nós temos muita coisa para fazer. E nisso tudo, nós vamos reduzir Deus. Então, aprender sobre Deus, irmãos. Não reduz o discipulado a isso. Muitas vezes, você sabe o que acontece? As pessoas não estão dispostas a ouvir num discipulado o que elas precisam ouvir para gerar mudança. Mas o discipulado não é ninguém ser ignorante, não é ninguém desrespeitar ninguém, mas é nós falarmos a verdade em amor. E eu vou além para você. Queridos, discipulado também. Discipulado não é só conter informação. Não reduz o discipulado a isso. Discipulado não está reduzido a uma mudança de comportamento. Irmãos, nós podemos ter um comportamento moral sem conhecer a Deus. Ou você acha que não tem como? Tem como. Eu conheço muitas pessoas que professam uma outra fé e têm um caráter assim, cara, excelente. A conduta moral. Então não tem como. Eu odeio o comportamento. A proposta do Evangelho não é nós agirmos como Jesus, somente. É sermos como Ele. É diferente. Eu posso agir, mas eu não posso estar buscando ser como o meu Senhor é. E às vezes nós mudamos a forma de falar, mudamos a nossa forma de vestir, mudamos o nosso comportamento e não conhecemos a Deus. Irmãos, a pessoa que ela tem um contato com o Espírito Santo de Deus, nunca mais a nossa vida vai ser a mesma.
Quando o Antônio tocava aqui, estava falando dessa música, né? Como um farol que brilha à noite. Irmãos, isso me arremeteu 16 anos atrás. Aonde fora do ambiente da igreja. Eu estava no meu ambiente de trabalho, caminhando no meio do fuzuê terrível, numa das áreas mais terríveis do Rio de Janeiro, que é na Rua Ceará. O canteiro de obra que era de frente para a Rua Ceará. Foi um dos centros de prostituição, assim que durante muitos anos, hoje, graças a Deus, perdeu muita força, mas foi um dos maiores centros de prostituição do Rio de Janeiro. E eu escutei essa música, eu estava vigilando aquele radinho de milha, e eu passei o Senhor capítulo 8. E daí, desse tempo para cá, nunca mais eu me desviei do Evangelho. Continuo sendo falho, pecador, claro, Deus sabe disso. Mas quando nós temos um contato com o Senhor, nós nunca mais vamos querer abandonar. Então, irmãos, não queira mudar o comportamento, mudar a fala, mudar o vestimento e achar que isso é o máximo. Contemple a Deus, irmãos. Contemple a Deus. Não fica naquele negócio de, você tem que fazer 7 coisas para contemplar o seu céu. Isso aí é conversa fiada, irmão. Isso aí você sabe o que acontece? Então te abre 13 anos que não tem. Aí depois você vai cair assim, isso não adianta nada. Aí você volta a ficar frustrado de novo. Mas busca, irmão, o Senhor. Esse é o caminho. O discipulado, ele começa com essa contemplação. O autor, ele fala algo aqui, e ele diz o seguinte: olha, se as pessoas abraçam certos ritmos e se envolvem em certas disciplinas, mas não ficam fascinadas, então elas não são discipuladas. É o que eu falei agora há pouco. As pessoas se envolvem em muita coisa, mas não têm o coração queimando por aquilo que está fazendo. Você sabe por quê? Com atividade por atividade não vai fazer o nosso coração queimar. O ritual de estar aqui aos domingos não vai fazer o nosso coração queimar. Mas o que vai fazer o nosso coração queimar é, de fato, o Senhor ter um fascínio. Nós olharmos para o Senhor e querer buscar, ter paixão no nosso coração. O dia que o pecado bater a nossa porta, você quer ver um teste fantástico. O dia que o pecado bater a porta, você vai falar: eu não vou fazer porque eu honro ao meu Senhor. É sinal que você chegou num lugar de contemplação, aonde a pessoa de Cristo, ela está ali o tempo inteiro te constrangendo do que você não deve fazer. Isso é um lugar de fascínio. Pecado bateu, não tem nada a ver, não sei o que, gente. Chega a ser assustador o tanto de cristão nominal. Eu sou cristão. Não é. Tem muitas pessoas que só vêm tudo. Mas na hora de pegar e fazer um negocinho errado, dá um pulinho para um lado, dá um pulinho para o outro, não pensa 2 vezes. Mas esse lugar de fascínio, de contemplação, isso vai mostrar para nós. E o Espírito Santo, ele vai constranger. Você não deve fazer isso. O autor, ele é muito, muito prático quando ele fala essas coisas. Se eu não me engano, em Colossenses 1:27, coloca para mim, por favor, se eu não estiver errado aqui. Ele está cansado, deu certo. Aquele Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, irmãos, Cristo em vós é a esperança da glória. Aí o Interfield, ele tem uma fala, quando eu olho para esse texto, ele diz a seguinte coisa: olha o que ele diz aqui. Um cristão que não está interessado no retorno de Jesus é como uma noiva que não está interessada no dia do seu próprio casamento. Olha, isso desce amargando. E se um cristão não está interessado no retorno de Jesus, é como uma noiva que não está interessada no dia do seu próprio casamento. Essa analogia que ele faz. Como, irmãos, nós não vamos estar interessados no retorno do nosso Senhor? Porque aquilo que nós temos como perspectiva, como consumação de todas as coisas, vai moldar o nosso presente. Por isso que é bom, no meio da igreja, a gente está sentando, está conferindo, está lendo junto, está orando. A gente tem um período aqui na igreja,
que eu separo como supervisores caseiros, a gente se reúne para orar. Esse período em específico, nós não nos reunimos para tratar o problema da igreja, nós nos reunimos para contemplar o Senhor. Porque aquilo que a gente não pode resolver, Ele vai resolver. E isso gera em nós um lugar de satisfação e contemplação. Irmãos, nesse tempo, o Espírito Santo ele vai ter um papel fundamental. A igreja vai viver um tempo urgente. E quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo na terra. Nós precisamos aprender a ter paz no meio do caos. Então, se eu não vivo uma vida de apacentamento, se eu não submeto meu coração ao discipulado, como que eu vou crescer em graça? Como que eu vou crescer em fé? Não cresce, irmãos. Não cresce. Eu até frisei algo aqui e botei em cima, importantíssimo. Os novos crentes precisam de crentes maduros que contemplam a beleza de Jesus e possam levá-los a crescer na contemplação e no fascínio. Aí o autor vem com uma pergunta: mas se os maduros das nossas igrejas não estão fascinados, como poderão discipular os outros? Ou seja, se os antigos na fé não estão queimando por Jesus, como é que vai influenciar alguém? Pelo contrário, vai desmotivar. Vocês estão vendo o tamanho da nossa responsabilidade? Às vezes chega alguém no nosso ambiente de trabalho e a gente deixa de falar de Jesus para eles. É claro, irmão, que ninguém vai meter o pé na porta de ninguém, mas o que vai acontecendo? Em algum momento, as pessoas dão uma deixa para que a gente pregue o Evangelho. Vai acontecer em algum momento. E nós precisamos estar atentos com isso. Agora, se nós estamos aqui, né, igual o autor perguntou, mas se os maduros nas nossas igrejas não estão fascinados, como poderão discipular os outros? E uma outra pergunta: eles são verdadeiramente maduros? Isso são perguntas que nós precisamos todos os dias estar nos fazendo. Não, as pessoas não querem saber que Deus é bom, elas sabem. Elas não querem saber que Deus é amor, elas sabem. Elas querem ver a bondade de Deus fluindo através de nós, tocando a vida delas. Elas querem ver e sentir o amor de Deus fluindo na nossa vida e tocando a vida dela. Experiência, irmão. Tem coisa que você sabe como é que a gente vai ter? É proximidade, é calor humano. E na nossa relação com o Espírito Santo é a mesma coisa. A gente fica falando do Espírito o tempo inteiro. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu não sei se isso tem um ano. Vocês lembram na questão que aconteceu na faculdade dos Estados Unidos, que gente do mundo inteiro estava viajando para lá? É o avivamento, é o avivamento, é o avivamento. Cadê? Cadê essas pessoas? Um monte de gente gastou dinheiro. Me desculpe o termo da expressão imbecil. E cadê? Porque, irmãos, Deus ele não trabalha com espectadores, não. Deus ele trabalha com pessoas ativas no Evangelho. E quando o avivamento de fato ele chegar, eu creio que foi um despertamento, é diferente de avivamento. Quando o avivamento ele chegar, nós vamos continuar no nosso cotidiano. Nós vamos continuar saindo das nossas casas para trabalhar, só que nós vamos estar cheios do Espírito. E nós vamos estar, como um texto, se não me engano, de Amós fala, que nós vamos ter o conhecimento da glória de Deus. Isaías fala que a terra está cheia de conhecimento. Ok? Agora, Amós, se eu não me engano, Amós não, Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2 fala que a terra está cheia do conhecimento da glória de Deus. É isso que vai gerar transformação. É esse conhecimento da glória de Deus. E muitas vezes, quando nós somos novos convertidos na fé, nós vamos precisar, todos nós, irmãos, de pessoas para nos conduzir na nossa jornada. Todos nós. Não tem como caminhar de forma independente e achar que vai chegar a algum lugar. Não chega. E a proposta é chegar saudável. Você pode até chegar em um lugar sozinho, mas eu te garanto que você vai tropeçar por muitas coisas, você vai cometer muitos erros. E a proposta do discipulado literalmente é fazer com que nós venhamos entender que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos buscar o conselho de Deus.
precisamos entender que a nossa vida, nós não temos autonomia sobre ela mesma. Quem tem autonomia sobre a nossa vida foi Cristo, que deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós. E às vezes nós pegamos a coisa, e muito crente falando a seguinte coisa: não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não foi você que verteu o sangue na cruz, foi Cristo. E para a gente caminhar aqui para fechar, eu quero falar sobre o último tópico, não deu para falar tudo, sobre o ver corporativo. Irmãos, é muito bom a vida de oração individual, e tem que ter a devoção pessoal, mas coletivamente nós precisamos contemplar o Senhor. E isso é uma tragédia na igreja, desde que igreja é igreja. Você pode ver, você chega num ambiente, mais antigo, o pessoal chama de consagração. Irmão, só uma nomenclatura. O ministério precisa da consagração. É tudo a mesma coisa, irmão. É só um nome novo, mas o propósito é contemplar o Senhor. Você chega num ambiente de consagração, que ambiente gostoso. Você sabe por quê? E quanto mais cedo marcar aquela, se puder marcar às 6 da manhã, é uma coisa boa, porque só vai quem está afim. Que coisa boa. Quanto mais cedo marcar, melhor. A gente todo domingo tem aqui, ó. Eu pelo menos domingo sim, domingo não. Eu tô chegando e participando aqui do momento da sala de oração. Irmãos, que tempo que a gente tira aqui, e às vezes a gente acha que não surge efeito. Irmãos, isso é fortalecimento, isso é alimento. Nós estamos dizendo para Deus: o Senhor é a prioridade. Aí às vezes as pessoas falam assim: poxa, eu estou fraco na fé. Tá, irmão, mas você conseguiu ler pelo menos a semana inteira um capítulo? O que foi acusador? Tem um acusador ali atrás. Aí eu estou fraco na fé. Você conseguiu, irmãos, olha só, um capítulo na semana. Um capítulo da Bíblia. Você conseguiu separar, dividindo assim entre os dias da semana, né? De 10 em 10, de 15 em 15 minutos. Você conseguiu separar na semana inteira. Uma hora e meia de oração. Aí como é que você vai ficar forte na fé? Não tem como. Você sabe por quê? O diabo está trabalhando para que nós possamos viver uma vida distraída. Por isso que esse ver corporativo, isso é fundamental. Porque nós pegamos e fazemos uma conferência com aquilo que nós estamos sentindo de forma pessoal. Então a igreja que ela não busca se juntar para contemplar o Senhor, essa igreja ela está caminhando meio capenga. Ela está usando muleta. E muitas vezes, o que acontece? O resultado da nossa caminhada cristã, o que nós fazemos? Pecado de Adão. Mas a minha vida está tão lixo. Mas é porque o irmão não me deu um bom dia. Porque alguém não me deu a paz do Senhor. Irmãos, a gente precisa ser maduro. A minha vida não está bem. Mas por que não está bem? Porque eu não estou priorizando buscar a Deus. Porque as coisas dessa vida têm consumido os meus dias. E com isso aqui, irmãos, eu não estou falando que ninguém tem que ser responsável e deixar de arcar com as suas responsabilidades, não. Mas nós precisamos, no cotidiano, deixar Deus estar presente. Deus, ele quer ser encontrado. Deus, ele quer ser encontrado. Às vezes, você pega e você para conversar com algumas pessoas e você vê que elas buscaram tantas coisas na vida, mas elas continuam com vazio. Porque ainda elas não entenderam, ou alguém não falou para elas, que somente há satisfação em Cristo Jesus. Quando nós buscamos de forma corporativa, de cara aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Uns 40% dos problemas da igreja resolvidos aqui. Que quando a gente está reunido coletivamente buscando oração, eu vou me constranger quando eu vou falar mal de alguém que não está presente. Eu vou me constranger quando eu passar a semana inteira e não lembro. Eu vou me constranger de eu passar a semana inteira e não orar. Eu vou me constranger de estar no meu ambiente, eu estar em algum lugar e alguém dá espaço para eu falar do Evangelho e eu não falar. Irmãos, Deus escolheu pessoas imperfeitas para que através de nós a glória dele fosse revelada.
É uma soberania dele, irmão. Ele sabe da nossa dificuldade, ele sabe da nossa limitação, mas ele é Deus, ele é soberano. Se ele decidiu, quem somos nós e não corresponder? Então, o V é corporativo. O autor diz assim, ó, as igrejas devem considerar criar um ritmo contínuo e sustentável de contemplação corporativa. A igreja, ela tem que se reunir regularmente para contemplar a beleza de Jesus e responder a essa beleza de forma conjunta ou corporativa. Quando o autor fala corporativo, ele está querendo dizer conjunto, de forma conjunta, todos juntos. Não é quando a gente fala assim, olha, mas o meu trabalho não deixa. Mas eu estou enrolado. Irmãos, a gente precisa ter uma coisa chamada gerenciamento de tempo. Amanhã está começando a semana. A minha semana que vai entrar, eu já deixo tudo organizado na semana anterior. No sábado e no domingo eu já arrumo toda a minha agenda da semana seguinte. Claro, sofre alterações? Normal. Mas nós precisamos ter um mínimo de organização na nossa vida. Que a maioria das vezes que nós não buscamos a Deus é falta de organização. É falta de a gente pegar, cara, o que eu preciso fazer semana que vem? Eu tenho que resolver isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer essa visita, eu preciso ir em tal irmão, eu preciso ir no hospital tal horário, em tal dia visitar o irmão ou a irmã. Organização, gente. Tudo na vida precisa de gerenciamento. E às vezes a gente não tem gerenciamento. A gente vai atropelando a segunda, a terça, a quarta, a quinta, se atropelando a vida inteira. Se a gente não planejar, não organizar, dá muito problema. Depois eu vou postar o nosso lado do grupo. E o final, irmão, da proposta do discipulado é que nós possamos enxergar de que a transformação do nosso ser é o objetivo final. A transformação da nossa vida é o objetivo final. Aí você sabe o que Deus ele faz nesse processo de transformação? Acho que foi no início do ano passado, eu fiquei muito aborrecido com Deus, porque eu fui fazer algo e Deus já tinha falado comigo, você não vai fazer o que eu não quero. E eu insisti, irmão, e eu não fiz. Eu fui insistindo e não foi dando, fui insistindo e não foi dando. Aí chegou uma hora que eu falei, não foi embora da minha cabeça não. Olha, como a gente não devendo. E eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça, não sei o que, ela não sabia que era Deus falando comigo. E eu fui, não consegui fazer. E muitas vezes, Deus não permite que a gente possa fazer algumas coisas simplesmente por um motivo, para nós não desviarmos o foco da presença dele, para nós não desviarmos daquilo que ele tem para as nossas vidas. Então, nesse processo do discipulado, quando fala esse processo de discipulado, você sabe quem me veio à mente agora aqui? Rapaz, o Conde Zenov. Irmãos, esse camarada tinha uma família muito rica de recursos. A família dele foi muito contra o que ele fez. O Conde Zenov, quando teve uma perseguição muito grande e tal, ele tem uma família que tem muita condição, ele começou a brigar um monte de refugiados. O pessoal viu e tal, as terras deles eram muito grandes, só que o que acontece? Ele começou a brigar, só que os cristãos começaram a brincar dentro da propriedade dele. Você sabe por quê? Não, um passado falou, não, o culto é assim, é dessa forma. O outro, não, o culto tem que ser assim, o seu está errado. E o Conde, ele se viu em desespero. Chegou um dia, você sabe o que aconteceu? Ele reuniu a igreja. Todo mundo que estava ali naquele assentamento. Ele reuniu e começou a orar. E nesse dia, o Espírito Santo veio e a parede de separação caiu. Irmão, se a pessoa é Ana Batista, se a pessoa é assembleana, é transformada, não sei lá o que tem sido bastante nesse dia, todos, pelo poder do Espírito, convergiram para a mesma coisa que a pessoa de Jesus. Isso é história, isso foi verídico, aconteceu. O Conde, ele decidiu corresponder ao chamado que Deus deu na mão dele. Aí muita gente escuta falar sobre a história dos moravianos. Você sabe onde isso começou? Na terra desse camarada. Muita gente ouve falar desse movimento moraviano, só que isso começou lá atrás de um camarada que não levou a fé em
que é importante a gente saber a história. Você olha para a vida de Joe Rush, ele pegou e fundamentou esses caras anos e anos lá na frente. O movimento moral, irmãos, eles foram um movimento missionário forte. E isso muito regado a uma torre de oração que durou muitos anos. Aí a gente chega hoje com o termo bonito, 24/7, não sei o quê. Rapaz, já tem gente fazendo isso há milhares de anos atrás. Você pega lá no século XIV, se eu não me engano. Cara, aí os cristãos eram oprimidos e eles não negavam a Jesus. Joe Rush, ele falou para o conselho da igreja: olha, prova que eu estou errado, porque eu estou pregando a palavra. Se vocês provarem que eu estou errado, eu vou lá e eu vou perante o povo e falo que eu estou errado. Você sabe o que o conselho falou para ele? É o seguinte: só tem um jeito de você salvar a sua vida. Assume que você merece e está tudo certo, você está perdoado. Ele sustentou, irmão. Ele sustentou e foi para a fogueira, ele sustentou o evangelho. Você viu o que o imperador fez com João? Tentaram matar João de por conta gente, não conseguiram exército feliz. O camarada exilado da ilha de Patmos teve a revelação. O cenário era propício? Mas o quê? As pessoas fascinadas em contemplar o Senhor. Estevão estava indo para morrer. Para morrer, ser apedrejado. Irmãos, isso é um nível de maturidade espiritual muito profundo. Você está no caminho para ser morto. Cara, ele falou: eu vi os céus abertos. Você já parou para pensar um negócio desse? Isso não está só sobre essas pessoas lá fora. E pelo contrário, nós, como igreja do Senhor, que vão anteceder a volta de Cristo, seja no nosso tempo ou nos nossos filhos, irmãos, o poder do Espírito vai vir de uma forma muito mais poderosa. Eu encerro aqui a minha palavra. Irmãos, é um conselho: não viva solitário e independente nesse tempo, porque o diabo ele não está brincando de separar. Não caminhe de forma isolada. Não deixe de comunicar a tua vida quando as coisas estão indo de mal a pior. A gente precisa entender, quando a gente fala da relação pastoreio e rebanho, a gente não tem que sentar só para resolver o problema. Nós precisamos fortalecer as nossas alianças no tempo bom. Porque no dia mal, você vai ter pessoas do teu lado ali para te ajudar, te colocar no ombro. Então, cara, vamos lá caminhar, isso aí vai passar. Fica tranquilo, deixa o vento soprar, mas Deus está no barco mesmo na tempestade. É no tempo bom a gente cultivar para que no dia mal nós tenhamos pessoas ao nosso redor. Que o Senhor, irmão, martele isso no espírito de vocês. Que a gente, cada dia nós estamos num processo assim, de convencimento. E assim, irmãos, não tem distinção. Quem está aqui com o microfone na mão, quem está sentado, todos nós somos a mesma coisa. Nós estamos todos unidos e juntos no processo de santificação. Amém?